Olá, pessoal, sou o professor Romildo Neto e vamos aprender matemática. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a lei do seno e dos cossenos. E vamos para a aula de hoje. Pessoal, vamos primeiro falar da lei então aqui dos cossenos. O que é a lei dos cossenos? Ela diz o seguinte: se eu tenho aqui um triângulo qualquer, com os três lados aqui, quer dizer, os três lados não, né? Não há necessidade de ter os três lados. Mas a lei dos cossenos diz o seguinte: o lado com o seu ângulo oposto, ou seja, o ângulo que está de frente dele, então se eu pegar esse A aqui, ó, esse lado aí que tem medida igual a A, que é oposto a esse ângulo A, então esse lado sobre esse ângulo oposto é igual a outro lado qualquer, vamos supor esse B, sobre o seno desse ângulo oposto, tá? Ou também pode ser igual, né, a medida desse lado dividido pelo seno do ângulo oposto é igual a esse outro lado. Por exemplo, esse lado AB medindo C sobre o seno de C, ou seja, o seno do ângulo oposto a esse lado que mede C, oposto ao lado AB. Então, a lei do seno é o seguinte: se você tiver dois lados e um ângulo, e claro que esses lados aí, um desses lados, quer dizer, tem um lado e dois ângulos, por exemplo, e um desses lados seja oposto a um ângulo dado, e o outro lado que você precisa calcular é oposto a esse ângulo, a esse outro ângulo. Então você consegue montar aqui por regra de 3 e resolver essa questão. Com os exercícios vai ficar nos próximos vídeos, a gente vai fazer exercício, aí vai ficar mais claro isso, ok, pessoal? Mas a lei do seno é isso: você tem um lado dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado é igual ao outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado, que também é igual ao terceiro lado dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado também. Ok, pessoal? Um complemento aqui dessa lei do seno é o seguinte: se tiver um triângulo inscrito, ou seja, tiver uma circunferência circunscrita a esse triângulo. O que é circunscrito? A gente já viu em vídeos anteriores, em volta, tá? Então, tendo uma circunferência aqui em volta desse triângulo, essa lei dos senos, além daquilo que a gente falou na apresentação anterior, ela vai ser igual a 2 vezes ao raio dessa circunferência circunscrita, ou seja, a circunferência que está aqui tangenciando os vértices do triângulo, é igual também ao diâmetro dessa circunferência. Então, também, aí, dependendo do exercício, eu posso montar essa relação com a medida do raio ou com a medida do diâmetro. Lembrando que essa igualdade vai ter a seguinte igualdade: o lado de um determinado triângulo dividido pelo seno desse ângulo oposto é igual a 2 vezes o raio de uma circunferência que está em volta desse triângulo, que também, por sua vez, é igual ao diâmetro. Ok, pessoal? Então, isso é um complemento da lei do seno. Não é muito comum aparecer, mas resolvi trazer aí para vocês, caso apareça ou num vestibular. No Enem é mais difícil aparecer, mas num outro vestibular pode ser que apareça, tá? Então, trouxe esse complemento aí da lei do seno. Só que ela não é muito comum, ok, pessoal? E agora nós vamos para a lei dos cossenos. A lei dos cossenos é o seguinte: aqui tem 3, mas a gente pode pegar uma e as outras vão ser por analogia. Então, se eu pegar essa primeira aqui, ó, o que a lei dos cossenos diz? Eu tenho um lado que mede A e tem um ângulo oposto a ele, também aqui eu estou denominando por A maiúsculo. Tá. Como que é a lei dos cossenos? Vamos supor que você quer calcular o cosseno desse ângulo aqui, ou você tem esse ângulo, tá? Então, você vai pegar o lado oposto e elevar ao quadrado, tá? Depois, isso vai ser igual aos outros dois lados também elevado ao quadrado, menos 2 vezes esses outros dois lados, que não são opostos a esse ângulo, né, que a gente em questão, vezes o cosseno desse ângulo, tá? Agora, é claro que eu posso montar com qualquer um dos outros lados, tá? Posso montar com esse lado B, só que aí muda, vai ser o cosseno desse ângulo B, porque tem que ser o ângulo oposto, o cosseno do ângulo oposto àquele lado que eu comecei, tá? A equação aqui, ou com o lado C também. Então aqui, apesar de ser 3, na verdade é 1. O lado oposto ao ângulo aí em questão
igual aos outros dois lados elevado, a soma dos outros dois lados elevado ao quadrado, menos duas vezes, esse 2 sempre vai pertencer à fórmula, tá? Vezes esses outros dois lados, que formam esse ângulo, a multiplicação entre ele, vezes o cosseno desse ângulo, ok, pessoal? Tem a lei das tangentes, mas eu não trouxe aqui porque raramente é cobrada, tá? Mas também existe, quem quiser aí depois pesquisar ou deixar aí nos comentários, tem a lei das tangentes também, ok, pessoal? Por hoje, então, vou ficando por aqui. Hoje eu só trouxe as fórmulas mesmo, e nos próximos vídeos a gente vai resolver alguns exercícios com essas duas leis aí, do cosseno e dos senos, ok, pessoal? Um abraço, fique com Deus, até a próxima!